Você já deixou de fazer alguma coisa que queria porque ficou imaginando o que os outros iriam pensar? Já mudou a maneira de falar, de se vestir ou até de agir simplesmente para ser aceito? Talvez você nem perceba, mas existe uma prisão silenciosa que controla milhões de pessoas todos os dias. Ela não tem paredes nem correntes. Essa prisão se chama necessidade de aprovação. Você começa querendo apenas ser uma pessoa agradável, mas aos poucos passa a viver em função da opinião dos outros. Publica alguma coisa e fica verificando quem curtiu. Toma uma decisão e procura alguém para dizer que você fez a escolha certa. Quando alguém critica você, sua paz desaparece. E, sem perceber, você entrega às outras pessoas algo que deveria pertencer somente a você: o controle sobre a sua paz. Os antigos estoicos entenderam esse problema há milhares de anos. Epicteto ensinava uma das ideias mais importantes do estoicismo. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Suas escolhas dependem de você. Suas ações dependem de você. A maneira como reage aos acontecimentos depende de você, mas a opinião que alguém terá sobre você não depende. Você pode ser uma pessoa educada e alguém ainda assim não gostar de você. Pode fazer o seu melhor e alguém encontrar um motivo para criticá-lo. Pode tomar uma decisão pensando no seu futuro e alguém dizer que você está louco. Isso não significa que você esteja errado. Significa apenas que você não controla a mente das outras pessoas. E talvez o seu maior problema não seja o que as pessoas pensam de você, mas o quanto você pensa sobre o que elas pensam de você. Você passa horas imaginando conversas que nem aconteceram. Repete mentalmente algo que falou durante o dia. Pensa que talvez tenha parecido estranho ou que alguém possa ter interpretado você mal. Enquanto sua mente tenta controlar a percepção dos outros, sua própria vida está passando. Você está tentando administrar uma coisa impossível, a mente alheia. Você não consegue controlar todos os seus próprios pensamentos, mas está tentando controlar o que dezenas de outras pessoas pensam sobre você. Essa é uma batalha que você nunca poderá vencer. Existe outro problema ainda mais profundo. Quando você passa muito tempo tentando agradar os outros, começa a perder a própria identidade. Você deixa de perguntar, o que eu realmente quero? E começa a perguntar, o que será que eles vão achar? Não diz o que pensa, porque tem medo dos comentários. Não diz o que sente, porque tem medo de parecer fraco. Não diz não, porque tem medo de decepcionar. E então começa a construir uma vida que parece boa para os outros, mas que não faz sentido para você. Por isso, pergunte a si mesmo: quem está vivendo a minha vida? Eu ou as pessoas que tento impressionar? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é necessária, porque ninguém vai viver as consequências das suas escolhas por você. As pessoas podem dar conselhos, mas não podem viver sua vida no seu lugar. Aprenda a ouvir sem obedecer automaticamente. Considere opiniões sem entregar a elas o volante da sua vida. E talvez uma das coisas mais difíceis para quem busca aprovação seja aprender a dizer não. Você tem medo de decepcionar, de parecer egoísta ou de deixar alguém chateado. Então diz sim quando queria dizer não. Aceita compromissos que não queria aceitar. Faz favores quando está cansado e depois fica frustrado. Mas dizer não não transforma você em uma pessoa ruim. Ter limites não significa não ter coração. Você pode ser gentil e ainda estabelecer limites. Pode amar alguém e discordar dessa pessoa. Pode respeitar alguém e escolher um caminho diferente. O estoicismo não ensina você a se tornar frio ou indiferente. Ensina independência interior. Você pode gostar de ser elogiado sem depender de elogios. Pode gostar de ser admirado sem precisar desesperadamente da admiração. Pode aceitar críticas sem permitir que elas destruam sua autoestima. Essa é uma forma profunda de liberdade. Marco Aurélio viveu cercado de poder, responsabilidades, conflitos e julgamentos. Mesmo assim, seus pensamentos constantemente voltavam para a necessidade de governar a própria mente. Porque você pode possuir dinheiro, poder e reconhecimento e ainda ser escravo da opinião dos outros. E também pode possuir pouco e ser completamente livre por dentro. Você não precisa anunciar cada passo, não precisa mostrar para todos que está evoluindo, não precisa postar cada conquista. Algumas das maiores transformações da sua vida podem acontecer em silêncio. Treine quando ninguém estiver olhando, estude quando ninguém estiver elogiando, trabalhe nos seus objetivos sem precisar contar para todo mundo, construa sua disciplina longe dos aplausos.
Porque se você só consegue continuar quando recebe reconhecimento, então está sendo guiado pela recompensa, não pelo propósito. E pare também de se comparar. Você vê alguém aparentemente mais bonito, rico, confiante ou bem-sucedido e começa a questionar sua própria vida. Mas está comparando sua realidade com uma pequena parte da realidade daquela pessoa. Você vê o resultado, mas não vê as inseguranças. Vê a conquista, mas não vê os anos de fracasso. O estoicismo oferece uma alternativa. Compare você com quem você era ontem. Está mais disciplinado? Está tomando decisões melhores? Está controlando melhor suas emoções? Está mais próximo da pessoa que deseja ser? Essas são as perguntas que realmente importam. Da próxima vez que sentir medo de ser julgado, pergunte: essa opinião vai importar daqui a 5 anos? Muitas vezes a resposta será não. Aquela pessoa que criticou sua roupa talvez nem se lembre disso amanhã. Aquele comentário negativo talvez desapareça em poucas horas. Aquela conversa constrangedora que você continua revivendo provavelmente já foi esquecida pela outra pessoa. Mas você continua carregando aquilo como se fosse uma sentença. Deixe que falem, deixe que interpretem, deixe que tenham suas opiniões. Você não precisa entrar em todas as batalhas. Algumas batalhas são vencidas simplesmente quando você decide não lutar. Isso não é fraqueza, é autocontrole. Agora pense em uma coisa que você deixou de fazer recentemente por medo do julgamento de alguém. Talvez uma opinião que queria expressar, um projeto que queria começar, uma mudança que queria fazer ou simplesmente dizer não para alguém. E alguém que interpreta você mal. Se tentar satisfazer todas essas pessoas, acabará abandonando a única pessoa que precisa acompanhar durante toda a sua vida, você mesmo. Portanto, escolha seus princípios. Escute críticas quando forem úteis. Aceite conselhos quando vierem de pessoas sábias. Reconheça seus erros quando estiver errado, mas não entregue sua paz a qualquer pessoa que tenha uma opinião sobre você. Você não precisa ser aceito por todos para estar no caminho certo. Não precisa ser compreendido por todos para continuar. Não precisa ser admirado por todos para ter valor. Viva de maneira que, quando estiver sozinho, ainda respeite a pessoa que vê no espelho. Porque quando você deixa de precisar que todos gostem de você, algo muda. Você começa a falar com mais sinceridade. Começa a estabelecer limites. Começa a tomar decisões com mais coragem. E percebe que aquilo que procurava nos outros, liberdade, segurança e paz, estava sendo construído dentro de você. Talvez você não consiga controlar o que os outros pensam, mas pode controlar a importância que dá a esses pensamentos. Não consegue impedir que alguém critique você, mas pode escolher como responder. Não consegue fazer todos gostarem de você, mas pode escolher viver de acordo com seus princípios. Uma vida tranquila não nasce quando o mundo finalmente concorda com você. Ela nasce quando você aprende a permanecer em paz, mesmo quando o mundo discorda. Então pare de viver para impressionar. Pare de tentar agradar todo mundo. Construa uma vida que faça sentido para você. Quando alguém não entender, continue. Quando alguém criticar, reflita. Quando alguém provocar, mantenha a calma. E quando sentir vontade de abandonar seu caminho apenas para receber aprovação, lembre-se, você não precisa da permissão do mundo para viver de acordo com aquilo em que acredita. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no Estoico Moderno. Aqui não buscamos uma vida perfeita. Buscamos uma mente mais forte, mais calma e mais livre. E lembre-se, você não precisa ser aceito por todos para estar no caminho certo.